Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um dos seus queridos, a todos os familiares, que você se encontre bebendo da água da vida, usufruindo daquilo que Deus tem de melhor para todos nós. Queridos, quero ler um texto da palavra de Deus em Jó, capítulo de número 1. A gente tem vivido aí dias assim muito difíceis por conta, não é, da pandemia. Antes nós ouvíamos falar de pessoas ainda que conhecidas, mas não tão próximas, e hoje a gente está sentindo na própria pele, não é, as perdas, as enfermidades, as internações de pessoas assim tão próximas de nós, e a gente tem estado assim bastante temeroso, bastante preocupado, também triste, né? Principalmente com essa situação, e sabendo que a gente não pode estar ali perto para dar um abraço, para dar uma palavra mais próximo. Tudo isso por conta, não é, da problemática da pandemia. Mas a gente sempre diz, irmãos, isso não é simplesmente uma retórica, uma palavra solta, uma palavra de efeito, não. Mas a gente sempre diz e repete, Deus, ele continua no controle e vai estar sempre no controle das nossas vidas. Eu aprendo muito com o livro de Jó, mediante ao cenário de sofrimento. Parece que ao lê-lo a gente até mesmo tende a questionar alguns atributos de Deus, tende a dizer, Senhor, por que isto aconteceu com teu servo de uma forma tão catastrófica, tão intensa, tão difícil. Enfim, mas a gente, claro, não está aqui para questionar Deus, e nunca esse pensamento, esse questionamento venha de nós. Mas justamente para que nós não caiamos neste erro, nós precisamos estudar a palavra de Deus e entendê-la. Então o livro de Jó, capítulo de número 1, a partir do versículo 20 diz: Então Jó se levantou e rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, e diante desse texto, mediante ao que já havia acontecido na vida de Jó, mediante a sua situação, podemos dizer, caótica, deplorável, perdeu os seus bens materiais, perdeu os seus filhos, depois perde a sua saúde, mas a sua integridade, a sua lealdade, a sua confiança, a sua experiência com Deus o levou a trazer-nos uma palavra que hoje serve muito para nós, uma palavra de renovo, uma palavra de que verdadeiramente Deus está no controle, e o que nós precisamos fazer realmente é adorá-lo. Muitas das vezes, mediante as situações adversas da vida, a nossa tendência é reclamar, questionar por quê, né? Claro que a gente pode até perguntar a Deus, fazer alguns porquês a Deus, para que obtenhamos a resposta, para que possamos então aprender a lidar com a situação, tendo de Deus a resposta, até mesmo para depois
servir para nós de experiências e para abençoar outras vidas. Mas o mais importante é adorarmos ao Senhor diante das adversidades. Quando então ele recebe, por último aqui neste capítulo 1, a informação de que também os seus 10 filhos reunidos em uma comemoração entre eles, e de repente acontece lá uma situação, uma catástrofe, e os filhos então morrem. E ele então utiliza dessa expressão. Então Jó se levantou, rasgou seu manto em atitude de humildade, de humilhação diante de Deus, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou ao Senhor. Que atitude, queridos irmãos, extraordinária deste servo do Senhor. Servo este que antes o Senhor mesmo havia dito, homem reto, íntegro, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. E muitas das vezes, queridos, os seus escolhidos, os escolhidos de Deus, passam por provas muito duras, muito difíceis, mas é importante que nós entendamos que mesmo em meio às provas difíceis o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara. Por mais que a nossa alma fique por demais triste, dolorida, sofrida, mas o Senhor, Ele não nos abandona. E a atitude de adorar a Deus foi a atitude mais sublime, mais íntegra que Jó poderia naquele instante elevar ao Senhor Deus. Ele adorou ao Senhor. Ele disse, olha, eu nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, ou seja, nu também sairei deste mundo. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. A consciência de entendermos de que tudo é do Senhor. Até a nossa própria vida é do Senhor. Os nossos bens, os nossos filhos, os nossos cônjuges, tudo provém do Senhor. Então Ele nos deu, Ele toma, de acordo com os seus propósitos, que muitas das vezes a gente não entende, mas não entende de repente agora. Mas depois, se aprover ao Senhor nos dizer, Ele vai dizer, não é? O importante é nós confiarmos nele. Então o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo de número 22 então diz, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nem disse a Deus, Senhor, o culpado foi o Senhor. Ou, Senhor, o que o Senhor estava fazendo que não viu toda essa situação e não resolveu, não interviu para que tais coisas não acontecessem. Ele não atribuiu a Deus, ele não lançou a Deus. Quantas das vezes, queridos, a gente vê algumas pessoas porque estão feridas, porque estão machucadas. Eu até entendo que Deus não considera tais coisas quando Deus sonda os corações, mas a gente percebe muitas pessoas, tantas vezes, culpando Deus por alguma coisa. Mas não nos cabe, nós não temos este direito de culpar a Deus, mas sim o que nós devemos ter é a atitude de adoração, atitude de reverência diante do Senhor, porque tudo é dele. Quando nós temos alguma coisa e que nós dizemos ser nossa, quem domina, quem controla aquilo que dizemos ser nosso, somos nós mesmos. Por que a gente vai questionar Deus por controlar aquilo que é dele? Conforme disse Jó, tudo é do Senhor. Ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, em tudo isto, Jó não pecou. Ele manteve a sua integridade. Quando de repente ele teria, pela situação que ele passou, e situação ainda que passaria posteriormente, porque até então ele ainda não tinha passado pela enfermidade do seu próprio corpo. Ele ainda não tinha passado
pela audição, em ouvir a sua esposa, em vendo em situação tão deplorável, dizer: olha, amaldiçoa este teu Deus e morre. Ele ainda não tinha passado por estas coisas. A prova que Jó passou foi muito grande. Muitos dos nossos irmãos têm passado por provas muito grandes, muito difíceis. Mas, assim como Jó, nós precisamos ter a postura, o entendimento de que Deus ele está no controle e de que tudo é dele. Por isso, ele não precisa pedir permissão a nós para mover, para fazer da forma que ele quer. Volto a dizer, a nossa atitude é entender que não podemos pecar mediante as situações e nem atribuir, nem dizer que a culpa foi de Deus, mas que o nosso posicionamento seja um posicionamento de adoração, de resignação, de confiança. Mais à frente, na trajetória dessa situação de Jó, Jó usou expressões assim extraordinárias, mesmo questionando muitas coisas. Claro, Jó não era uma pessoa isenta de dores, de sentimentos, ele tinha isso tudo. Ele reclamou muitas vezes por algumas situações, mas em momento algum ele questionou a Deus. E uma das expressões extraordinárias dele é: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele está no controle de todas as coisas. Eu sei, eu não tenho dúvida disso. E já no finalzinho, queridos, Deus o recompensa aqui na terra. O recompensa duplicadamente tudo aquilo que ele havia perdido. Os seus anos aqui na terra foram anos posteriormente fartos, abençoados pela sua postura, pelo seu posicionamento diante do Senhor, e o Senhor o restituiu. E o Deus que nós cremos, que nós servimos, é um Deus que restitui. É um Deus que advoga, é um Deus que abençoa, é um Deus que visita a nossa causa, a nossa vida, a vida da nossa família, de todos nós. Então, e isto só serviu para que ele pudesse ter mais e mais experiências com o Senhor. Já era um homem experimentado, já era um homem visto por Deus com uma qualidade extraordinária. Eu, quando estudo, quando vejo, leio o livro de Jó, principalmente logo no seu início, eu fico maravilhado. Puxa vida, está sendo assistido pelo Senhor e tendo do próprio Senhor este conceito: homem íntegro, reto, temente a Deus, homem que se desvia do mal, homem que já fazia as coisas, já buscava a Deus, mesmo sem saber. Poderia ser que um dos meus filhos tivesse cometido alguma falta, então já vou apresentá-los ao Senhor, para que o Senhor mesmo possa perdoar, o Senhor mesmo possa agir na vida deles, enfim. Então, queridos, quero deixar esta palavra para o nosso enlevo espiritual, para o nosso consolo e conforto espiritual em relação a esta situação que estamos vivendo. Então, não atribuamos a Deus coisa alguma, porque Deus ele está no controle de tudo. E entendamos, mediante ao caos que porventura venhamos a viver, adoremos ao Senhor. Adoremos ao Senhor. Conta na história dos hinos do cantor cristão, o hino de número 155, em Jesus amigo temos, né? Que este hino ele foi composto, o seu compositor o fez em momentos de caos, em momento de profundas perdas, mas ele declarou que em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Por isso ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Que a nossa vida seja pautada nisto, em temor, tremor, confiança, e nos achegarmos cada vez mais a Deus. Vamos orar, queridos? Querido Deus, bendito Pai, em nome de Jesus,
Nesta hora queremos rogar ao Senhor os teus favores, as tuas bênçãos, que o Senhor, ó Deus, nos revista de maturidade espiritual para entendermos os planos do Senhor, muitas das vezes difíceis para nós de serem entendidos, mas, ó Deus, dá que possamos, de forma profunda, verdadeira, buscarmos a tua face, a tua presença, adorarmos ao Senhor, não atribuirmos, ó Deus, as catástrofes desta vida, culpando ao Senhor, mas sim, buscando a tua direção, adorando ao Senhor e entendendo os teus planos. Deus querido, estamos aqui de passagem e dá que possamos entender os teus planos maravilhosos na nossa vida, para deixarmos um legado espiritual, um legado de fé, um legado de amor à tua palavra, um legado de resignação. Deus, em nome de Jesus, quero nesta hora pedir o teu consolo e o teu conforto sobre a vida da irmã Marta e da sua família. Ó Deus, a ampara, a põe no seu colo, ó Deus, dá-lhe o refrigério. Sabemos da sua dor, da sua profunda dor. Ó Deus, em nome de Jesus, leva o teu consolo, o teu conforto à vida da tua querida e dos seus familiares. Esteja abençoando a vida do irmão Regino, a vida do nosso querido irmão Tiago, da sua família e de todos os demais irmãos que também foram acometidos por esta enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, esteja atuando, abençoando, sarando, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, em nome de Jesus, que Deus a todos abençoe grandemente e que possamos estar no centro da vontade do Senhor. Tá bom, queridos? Todos tenham um dia, uma semana, uma permanência efetiva na presença do Senhor, permanentemente. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.